Bom, amigos, dando continuidade no curso de Excel intermediário no Office 2007, como alguns usuários estavam pedindo para que se visse o gráfico, eu decidi fazer essa última aula com gráficos, somente com gráficos. Bom, eu preparei uma aula mais simples, demonstrando como é que funciona. Vou mostrar algumas coisas, né, sobre como é que funciona o gráfico, sobre as possibilidades de como é que se faz, e assim a gente vai demonstrando. Na verdade, para que serve o gráfico? O gráfico serve para demonstrar uma determinada informação de uma melhor maneira. Então existem determinados gráficos que servem para uma determinada informação, e aí depende, né? Cada gráfico serve para alguma coisa diferente. Bom, nessa aula então, eu preparei 3 gráficos, né? Aí eu fiz três exemplos e vou mostrar como é que funcionam alguns gráficos. Eu tenho uma informação aqui, nesse primeiro exercício, uma informação de meses e valores, né? Aqui eu botei como se fosse a conta de luz, né, da nossa casa. Meses e valores, janeiro, fevereiro, março, até dezembro, e os valores. Eu quero ver como é que esses valores, né, se traduzindo numa imagem de um gráfico, como é que eles vão aparecer, por exemplo, num determinado gráfico. Como é que eu faço para fazer o gráfico? Eu seleciono aonde a informação se encontra, inclusive o título, tá vendo? Onde está aqui mês e valor. Seleciono as duas, clico em inserir e aí aparecerá a possibilidade dos gráficos, tá? Nesse gráfico aqui, como é uma informação só, eu posso fazer muito bem a informação de colunas, tá? Então eu vou clicar e ele vai aparecer, clico aqui, né, para ver quais são os tipos de gráficos de colunas. Aí eu tenho coluna 3D, cilíndrica, com cone. Vou usar essa primeira aqui, coluna em 2D, e ele aparecendo para mim um do lado do outro. Então na hora que eu cliquei, ele já traz para mim, veja que ele já traz o título, os meses, né, e os valores. Então aqui, como a gente aprendeu lá na aula de matemática, né, tempos atrás, é o X e na vertical é o Y, né? Aqui janeiro, fevereiro, março, abril, maio até dezembro, e aqui uma possibilidade de valores. Veja que a informação vem de forma diferente, né? Eu consigo enxergar como oscila a informação. Veja que, por exemplo, aqui eu consigo ver claramente que no mês de julho eu gastei mais. Então é simples assim, né? Vamos imaginar aqui, vou deletar para fazer de novo. Seleciono a informação, né, onde estão os meses e o valor, nesse caso aqui, e inclusive com o título, ok? Aí eu venho em inserir e escolho o tipo de gráfico que eu quero. Nesse aqui eu posso escolher o 2D, o 3D, dependendo da informação que eu vá querer, eu preciso de um tipo de gráfico específico. Vamos escolher esse aqui agora. Aí, ele é 3D. Eu posso aumentar e eu posso mexer com outras informações aqui também. Imagina assim, por exemplo, eu quero trabalhar que venha no rótulo de dados os valores de cada um em cima de cada cone aqui. Então, por exemplo, eu venho aqui adicionar rótulo de dados. Pronto. Ele trouxe o valor de cada um deles, o que está aqui na lista. Então, é uma forma de ver. Eu posso trabalhar sombreamento. Na hora que eu clico com o botão direito em cima do gráfico, fora da área de dados, né? Clico com o botão direito fora da área de dados. Eu posso formatar a área do gráfico, sombra, borda, estilo de borda. Aí é tudo que a gente chama de perfumaria, né? Que você consegue trabalhar para ele ficar mais bonito, menos bonito. O que importa para a gente é a essência. Se eu quiser trabalhar aqui o título, eu posso mudar o título, né? Não sei, entendeu? Então, eu posso trabalhar várias coisas dentro desse gráfico. Então, esse primeiro gráfico é um gráfico muito simples. Eu consigo enxergar da forma que eu quero. É uma conta só, então eu consigo ver a evolução durante o ano. Vejo quais são os meses que eu gasto mais. Então eu posso fazer uma breve comparação entre os meses, trabalhar a informação desse jeito. Vamos imaginar
outra possibilidade de gráfico. Veja que aqui agora eu tenho várias contas. Eu tenho a conta de luz, de água, de telefone, a conta do mercado, cada uma no seu valor. Se eu quiser trabalhar, por exemplo, conta a conta, eu posso fazer do mesmo jeito. Imagina que eu queira trabalhar aqui a luz. Eu só seleciono o mês e a conta de luz. Então eu vou lá de novo, ó, inserir e o gráfico lá da coluna. Ok? Aí, fez a mesma coisa. Ele só trouxe a luz. Imagine então, e se eu quiser trabalhar, por exemplo, com a água? O que eu faço? Seleciono a coluna do mês, solto, né, o espaço, clico na tecla Ctrl, CTRL e seleciono agora a água. Pronto. E vou lá inserir o gráfico. Ok? Pronto. Agora ele só trouxe a água para mim. Como é uma conta só, de uma coluna, ele me serve bem. Está tudo passando do jeito que eu quero. Se eu quiser trabalhar, né, com esses dados aqui, fica tranquilo. Mas e se eu quiser fazer uma comparação, por exemplo, mês a mês, as contas, todas as contas, qual gráfico que eu usaria? Por exemplo, eu poderia usar o gráfico de pizza. Então, mas aí não cabe eu fazer, por exemplo, vamos selecionar tudo. Ó, selecionei tudo, todos os meses e todas as contas. Vou inserir, né? Clico lá em inserir, gráfico. Aqui, o gráfico legal seria o gráfico de linha. E aí eu vou clicar, por exemplo, na linha e vai aparecer mês a mês, né, de todo ano, qual foi a conta que mais eu gastei. Então, por exemplo, eu vou conseguir enxergar dentro do gráfico quais são as contas e qual é o nível de gasto que eu tenho mês a mês. Então, por exemplo, aqui ó, eu enxergo direitinho que pela cor, tá vendo aqui, o mercado é o que eu gasto mais, né? A água e o telefone eu tenho um gasto bem equiparado. E a luz é um gasto maior aqui. Então, quer dizer, eu consigo ter uma informação mostrando quais são as despesas que eu gasto mais, que eu gasto menos. Tem uma informação em linha, né? É um outro tipo de gráfico. Se eu quiser aumentar ou diminuir o gráfico, ou inclusive fazer uma planilha só com o gráfico, eu consigo fazer. Veja que esse gráfico é vivo. Por exemplo, aqui no mercado, no mês de setembro, veja aqui, no mês de setembro foi o mês que eu gastei mais, que é esse pico aqui, ó, 310. Se eu mexer nesse pico aqui, vamos botar aqui, por exemplo, 250, ele vai diminuir automaticamente. Veja que ele já diminuiu, o gráfico está vivo. A informação é dinâmica, conforme vai entrando, ele vai alterando o gráfico também. Então, e outras possibilidades que eu posso fazer, por exemplo, eu não tenho nenhuma despesa menor do que 10, né? Por exemplo. Então eu poderia, aqui ele começou com 50. Se eu quisesse começar, por exemplo, em vez de 50, começar com 100, eu poderia fazer, né? Ou com 60, ou com outra informação. Eu clico aqui, tá vendo? Que eu consigo selecionar só esses dados aqui, que no caso é a coluna Y, e vou, opa, eu acho que ele saiu. Deixa eu clicar aqui de novo. Aqui, ó. Formatar o eixo. Eu posso definir algumas coisas referente a essa situação aqui. Só essa parte aqui. Tá vendo? O valor do eixo. Eu posso escolher. O mínimo agora está automático. Ele está começando do zero. Mas eu posso falar que o mínimo venha começar, por exemplo, de 60. Tá? E eu vou botar aqui o máximo. Aqui, em vez de ser 350, vai ser 400. Tá? Mudei. E clico aqui em fechar. Veja que aqui ele alterou. Ó. Ele mudou para 400. E ele jogou aqui, na verdade, ele não chegou aos 400 porque não tem nenhum valor com 400 aqui. Mas se eu botasse, por exemplo, vou botar aqui no mercado, um valor de 510, ele vai extrapolar o gráfico, porque na verdade ele só vai até 400. Ele não passa do que isso. Ok? Então eu posso alterar. Tanto aqui quanto aqui, né? Eu consigo selecionar só aqui o eixo X, quanto também só o eixo Y, ok? Consigo mudar as cores, consigo fazer outras coisas, que aí é aquilo que eu falei, como se fosse uma perfumaria, né? Eu vou tratando a parte da beleza do gráfico. Consigo tratar outras coisas como botar linhas, né? Botar linhas atrás
essas linhas verticais, botar também a linha horizontal, qual é o preenchimento, se eu vou botar algum preenchimento atrás, a cor da borda, estilo da borda, se eu quiser botar um formato 3D e uma sombra, aí é tudo que é perfumaria, né? Tá ok? E pra gente interessa, na verdade, como é que funciona o gráfico. Por exemplo, um outro gráfico legal aqui, se eu quiser controlar mês a mês, com o que eu estou gastando muito, com que a situação é um gráfico de pizza. Então, por exemplo, eu vou selecionar só o mês de janeiro, todas as contas, ok? Então, não selecionei agora nem fevereiro, março, nada disso. Só o mês de janeiro e todas as contas. Eu venho lá em inserir, agora eu vou pegar um gráfico de pizza, tá? E aí eu posso pegar, por exemplo, pizza 3D ou a pizza 2D mesmo. Vou pegar a pizza 2D. E ele vai trazer para mim, vai lá, aqui no mês de janeiro, e aqui ele tem, cada cor é uma coisa. Então, azul é luz, a água é vermelho, verde é o telefone, e o mercado, que é a maior fatia da pizza, esse lilás, né? Então, veja que aí eu consigo ter uma visualização melhor do com que eu estou gostando mais. Inclusive, se eu quiser botar, por exemplo, aqui, seleciono essa área onde está o gráfico, dou com o botão direito nele. Formato, se eu botar adicionar rótulos de dados, vai ser, por exemplo, os valores de cada um. Eu acho que, inclusive, eu consigo botar aqui, se eu quiser colocar, em vez de valores, eu colocar percentagem, eu consigo. Deixa eu achar aqui. Clico com o botão direito aqui dentro. Selecionar dados. Não, perdão. Formatar rótulo de dados. Por que não está aparecendo? Que aqui ele tem a possibilidade tanto de eu entrar com os valores, mas também de entrar com o percentual. Ah lá, 46, está vendo? Na hora que eu clico, que eu passo por cima, ele traz para mim o valor e a percentagem. Veja lá, o mercado R$ 225, 47%. Né? Ele tem, agora não está aparecendo aqui, mas ele aparece. Por que não está aparecendo? Ele não abriu por algum motivo que eu não estou conseguindo enxergar aqui, mas aparece. Tá ok? Então, por exemplo, essa é mais uma maneira de trabalhar com os gráficos. E se eu quiser trabalhar com o gráfico, por exemplo, aqui que estava, de outro mês, a mesma coisa que eu fiz com a coluna, lembra quando eu fiz com o mês e a água, eu posso fazer também, no caso, por exemplo, se eu quiser fazer o mês de abril, vou lá em cima no título, seleciono, solto, aperto a tecla Ctrl, a CRL, né? CTRL, e clico lá no mês que eu quero fazer. Pronto. Vou inserir e o gráfico de pizza. Ok? Aí aparece o gráfico aqui. Se eu quiser fazer um outro gráfico que seja que ele solte os pedaços da pizza, esse aqui. Aí, pronto. Aí. Ele faz também. Entendeu? Aqui ele adiciona os valores. Se eu quiser formatar o rótulo de dados, aí apareceu. Isso que eu queria falar. No lugar de valor, ele aparecia a porcentagem, por exemplo. Aí, pronto, olha lá, 20%, 15%, 12%, 53%. No lugar do valor, ele vai mostrar a porcentagem daquele mês dos gastos. Ele somou tudo, né, no que eu gastei no mês de maio, e trouxe para mim a porcentagem do que eu gastei. Então, eu gastei 53% no mercado, 20% na luz e por aí vai. Tá? Então, existem outros gráficos que também podem servir, né, de base para fazer. Depende da informação e do que você vai precisar. Existe um outro gráfico, e esse eu acho muito legal, apesar de não ser muito usado, de previsão. Tá? E isso é muito legal. Por quê? Porque a gente pode, de repente, ter uma conta que a gente queira prever o quanto que nós vamos gastar, ou prever uma determinada situação, e isso é muito interessante, né? Vamos dizer assim, para efeito de um estudo, mesmo porque nós estamos no meio universitário, então isso pode trazer de alguma forma algum ganho na vida da gente. Imagina, por exemplo, que eu queira prever as notas que os alunos vão tirar. E eu faço uma ligação entre a renda da família do aluno com a nota que ele tira. Tá? Isso é só um exemplo. Não estou falando, né, que quem ganha menos tira nota menor. É só um exemplo. Então, mas eu fiz uma comparação. Peguei os dados da renda familiar dos alunos e as notas que eles tiram.
E aí eu estou fazendo uma comparação de que quanto menor a renda, menor também a nota. Ou quanto maior a renda, maior a nota. E fiz essa distribuição, esses valores. Ok? Então, veja bem, como é que eu faria? Eu quero fazer, então, uma previsão que na hora que eu der a renda, ele vai me dar a possível nota que esse aluno vai tirar. Bom, então primeiro vamos fazer um gráfico. Esse gráfico que a gente trabalha na previsão é um gráfico de dispersão. Tá? Como é que seria esse gráfico? Faço do mesmo jeito. Seleciono com o título e as notas. Ok? Seleciono, né, o título e as notas. Vou inserir um gráfico, e esse gráfico é um gráfico de dispersão. Tá? Para a gente entender, enxergar melhor o que eu quero falar, eu vou clicar nesse aqui onde tem a linha. Ok? O que aconteceu? Ele apareceu uma linha que é uma linha disforme, não é uma linha reta, porque na verdade há variações. Na verdade, isso não é uma reta, é uma variações. Mas eu quero, para eu achar uma previsão, eu quero uma reta. Primeira coisa, eu quero melhorar esse gráfico. Ok? Esse gráfico, ele não precisa, a menor nota que eu tenho é 7, e as notas estão aqui, ó, no eixo Y, né? A menor nota que eu tenho é a nota 7. Então eu não preciso ter essas notas aqui embaixo, concordam comigo? Que aí o gráfico ele fica espremido aqui em cima. Então o que eu faço? Eu clico aqui no eixo do Y, onde estão as notas, e clico no eixo, clico com o botão direito em cima, tá? Selecionei o eixo Y e clico em formatar eixo. Aí aqui eu vou botar que o valor mínimo é 7. Pronto, já melhorou o gráfico, tá vendo? Tá vendo que o gráfico agora ficou mais visível? É isso que eu quero enxergar, essa reta aqui, né? Mas aqui embaixo também não está legal. Veja que a renda mínima é 700. Então eu não preciso desses dados aqui. Vou melhorar esse gráfico então. Eu vou botar que a renda mínima então é 600. Tá? Então eu vou formatar, cliquei, selecionei o eixo X e vou formatar esse eixo. Quero que o valor mínimo seja 600. E clico em fechar. Pronto, já melhorou bastante. Vejam que aqui eu posso falar que esses pontos aqui são pontos que eles estão saindo do eixo. Eles estão fora de uma normalidade, ok? Se eu quiser mudar esse gráfico aqui, como é que eu faço? Eu vou mostrar para vocês agora, no caso da dispersão, eu só vou colocar os pontos, ok? Então eu vou fazer um outro gráfico, que é o gráfico da dispersão, só com os pontos. Então eu quero esse aqui. Esse aqui, tá vendo? É um gráfico de dispersão, só com os pontos. Beleza. Veja que aparece aqui agora só os pontos. É aquela mesma reta, tá, gente? Só que só os pontos. E eu consigo enxergar aqui que isso aqui, se eu conseguir fazer uma fórmula, era uma reta, tá? Existe, em todos os gráficos, existe a possibilidade de eu criar uma linha de tendência. Qual seria a tendência dessa reta aqui, para ela ser uma reta normal? Eu clico em qualquer desses pontos, ou na linha, desde que selecionou o ponto, e clico com o botão direito, tá? Quando eu clico com o botão direito, aparece essa possibilidade aqui, ó, adicionar uma linha de tendência. Na hora que eu clico nessa linha de tendência, vai aparecer para mim isso aqui, ó. Essa aqui seria a tendência. Então, esse cara aqui está acima da tendência, esse aqui está abaixo, esse está acima, esse está abaixo, esse aqui está na tendência, esse está acima. Isso aqui a gente chama de desvio. São os desvios que acontecem, mas a tendência é essa, tá? Então, o que eu quero fazer? Bom, eu já achei a tendência, mas eu quero achar uma possibilidade, uma fórmula de eu fazer isso por exemplo, de eu jogar o valor da nota, do valor de quanto a pessoa recebe, né, a renda familiar. Se eu tiver esse dado, qual vai ser a previsão de nota que esse aluno vai tirar? Como é que eu faço isso? Lá, na hora que eu cliquei lá, adicionar a linha de tendência, ele me abre esse campo aqui. Então eu quero a linha de tendência linear. Beleza? Quero fazer uma reta. Mas aqui embaixo existe a possibilidade, ó, de exibir a equação no gráfico. Tá? Então eu cliquei aqui, exibir a equação no gráfico, e eu quero linear. Pronto. Ele me trouxe a linha e trouxe qual é o gráfico. Ó, a equação. A equação é essa aqui.
Veja que Y é a nota, que é o que eu estou buscando. Tá? E X é o valor da renda. Tá? Então, esse aqui é o eixo X e esse é o eixo Y. O que eu estou procurando é Y. Tá? E ele está me falando que Y vai ser sempre 0,002 vezes X mais 5,68. Se eu utilizar essa fórmula, quando eu der a renda, eu vou achar uma previsão de nota. Vamos fazer isso aqui funcionar? Funcionaria assim, ó. Eu vou criar dois campos. Um campo renda, que é o campo que eu vou lançar o valor, e o campo previsão de nota. Ok? Bom, aqui é onde que eu vou lançar o valor. Não é isso? Deixa eu aqui para ficar bonitinho. Aqui é onde que eu vou lançar o valor. E aqui eu vou fazer a minha fórmula. Ok? Então eu vou fazer assim, ó. Isso aqui é igual. Vou lá, ó. Eu estou fazendo Y, né? 0,002 multiplicado por quem? Pela renda, que é o que eu vou lançar. Mais 5,628. Pronto, vou dar um Enter. Essa fórmula ainda ficou. Isso aqui não é valor em reais, né? Então eu vou alterar aqui, formatar células. Eu quero isso aqui como valor geral. Só um minutinho, valor geral. Ok, pronto. Então na hora, a minha fórmula, eu fiz o seguinte: toda vez que eu lançar aqui o valor da renda, ele vai me trazer qual é a nota. Então vamos botar aqui que eu tenho uma renda de R$800. Pronto. Qual vai ser minha previsão de nota? 7,22. Vamos testar isso lá na coisa? Por exemplo, ó, se eu tenho uma renda de 759, eu tenho 7,5. Então está perto da previsão. Não é isso? Veja que aqui também eu tenho uma renda de 900, que é onde que aconteceu o desvio, né? Eu tenho 7,5. Então 7,22 está perto aqui. Vamos fazer outro exemplo. Por exemplo, R$1.300. Qual seria a minha nota? 8,22. 1.300 está entre 1.250 e 1.500. Olha só. Então está certo, então não está errado. Então eu lanço uma renda e ele me dá uma previsão de notas. Ok? Então isso é muito legal porque eu posso fazer, com essa previsão, eu posso ter, né, uma possibilidade de fazer outras pesquisas, de dar informações aos gestores de como determinada situação pode funcionar. Tá? Aqui, se eu quiser, por exemplo, trabalhar para essa fórmula ficar uma coisa legal, né, que dá uma sensação ruim, eu não ponho nada e já tenho um valor. É porque aqui ele multiplica por A13. A13 é 0. Então, né, qualquer coisa multiplicado por 0 é 0, mais 5,628. 0 mais 5,628 é 5,628. Se eu quisesse que nada aparecesse aqui, se aqui não tiver nada, é só ficar um funcional aqui. Vou fazer um condicional. Vou fazer assim, ó, se, abre parênteses, A13, né, que é isso aqui, for igual a nada, então nada. Se não, aí ele usa a fórmula. Ok? Então, por exemplo, o que eu estou mandando ele fazer? Se lá no A13 tiver tudo em branco, que é as duas aspas, então que aqui também vai ficar tudo em branco. Se não, ele faz aquela conta lá. Veja que agora ele zerou. Não tem nada porque a A13 está em branco. Então eu vou fazer uma nota aqui, um valor aqui de salário. Vamos dizer que ele tem um salário de 1.650. Qual seria a previsão de nota dele? 8,92. 1.650 está aqui, ó, 8,92. Tá? Então isso aqui é muito legal, essa previsão aqui, né? Isso aqui, na verdade, isso aqui é uma, a gente chama de, o dos mínimos quadrados, né? É uma matéria de econometria. Todo gráfico existe essa possibilidade de linha de tendência, tá, gente? Então, por exemplo, eu vou aqui na conta do mês. Eu imagino aqui, por exemplo, a conta só do mês só as contas de luz. Vou fazer aquele gráfico que a gente fez aqui. Então, pronto, inserir um gráfico de colunas, ok? Então, essa coluna aqui. Se eu quiser clicar aqui dentro e botar uma linha de tendência, vamos lá. Só porque eu falei? Não é possível. Onde está a linha de tendência?
Seleciona. Só um minuto. Pedim. Inserir. Gráfico de colunas. Ó, gente, aqui. Adicionar. Selecionei, né, onde estão os dados. Adicionar linha de tendência. Ok? Aqui eu não vou botar. Aqui eu posso botar, né? Exibir a equação no gráfico, tudo mais tal. Ele vai me dar, dependendo do mês, qual seria a possibilidade. Mas ele faz uma linha de tendência aqui, tá vendo? Ó? A tendência é essa aqui, tá? Então é sempre a tendência ficar entre 120 e 119, 118. O que ele fez? Ele somou e deu uma média. Então ele vai vendo isso aqui. Então eu tenho valores menores e maior, né? Isso aqui são os desvios. Mas aqui estaria a linha de tendência. Bom, meus amigos, eu fiz assim uma aula bem simples, né? Fiz porque eu vi que o pessoal queria, tinha umas pessoas que pediram gráfico. E aí eu queria fazer mais a questão da essência do gráfico, não a questão da formatação, tudo mais, como é que funcionaria. Então eu fiz o gráfico para uma conta, fiz um gráfico para várias contas, um gráfico de pizza mostrando as contas dentro do mês, e queria mostrar essa situação aí da previsão, que eu acho que é muito legal, e como nós estamos dentro de uma universidade, isso pode algum dia trazer um ganho para a gente, né? Já que a gente pode querer prever determinada situação e com determinados valores a gente conseguiria fazer isso bem legal. Eu agradeço vocês e aguardo vocês na outra. Vou deixar esse exercício dentro lá para vocês buscarem, fazerem e me entregarem como foram todas as outras aulas, ok? Eu agradeço, muito obrigado.